Oi, mais um PostoCast. O Cid Postos, com alegria, recebe o deputado federal e presidente da FEComércio Ceará, o nosso Luiz Gastão Bittencourt. Vamos bater um bate-papo calmo, tranquilo. Vou começar, Gastão, perguntando sobre a sua vida pessoal. Quantos filhos você tem? Você já tem neto? Quanto tempo você está casado? Coisa simples, 1 minuto. Coisa simples. Bom, eu tenho 5 filhos. Antes de casar eu tive uma filha, e depois com a minha esposa eu tenho 4. Esse ano faço 40 anos de casado. Oh, coisa bonita. Então vai ter uma festa bonita, né? Vamos ver. Então são 5 filhos e 3 netos. 3 netos. Quantos homens e quantas mulheres? 2 homens e uma mulher. 2 homens e uma mulher, os netinhos, né? Sim. Então, familiarmente é isso, você tem uma convivência boa com a sua família, é uma pessoa bem casada, é religioso, né? Eu acho muito bonito que você fala muito, agradece a Deus por tudo que você faz, isso é muito bonito. Conte agora um pouquinho sobre sua vida sindical, como é que foi essa área sindical? Olha, como você próprio falou, graças a Deus eu tenho que sempre agradecer, não só o dom da minha vida, mas todas as oportunidades que Deus tem me colocado e tem visto na minha vida. Eu tive a oportunidade de assumir a Associação das Empresas de Açaí e Conservação, depois transformar a associação em sindicato, ser o primeiro presidente do sindicato, depois sair, retornei ao sindicato, ficando mais 2 mandatos, quando assumi a vice-presidência da Federação do Comércio. Depois assumi a presidência da Federação do Comércio, concomitantemente a diretoria, fui diretor-secretário da Confederação Nacional do Comércio por 2 mandatos. Aqui no Ceará nós tínhamos unificado as federações em 98, quando eu assumi a federação reestruturada. Então, de 98 a 2001, meu mandato era só à frente da federação. Infelizmente, o Zé Leite Martins era o primeiro vice-presidente para assuntos do SENAC, ele continuou na presidência do SENAC. O João Luiz Ramalho era o segundo vice-presidente para assuntos do SESC, continuou na presidência do SESC. Infelizmente, o Zé Leite Martins faleceu em 99 e eu assumi o SENAC em 99. E depois, em 2001, com a reeleição da FEComércio, aí nós assumimos, a partir de 2001, a gestão plena SESC, SENAC e FEComércio. E nesse período eu também era o diretor-secretário da Confederação Nacional do Comércio. Como veio uma carreira sindical muito bonita e longa, mas concomitantemente até demais, né? Concomitantemente a sua carreira sindical, você empresarialmente continuou na luta, não é isso que a gente percebe? Muita gente entra no sindicato e esquece a empresa, mas você não, eu vejo que você tem uma carreira muito bonita empresarialmente. Fala um pouquinho também. Olha, eu vim para o Ceará para ser gerente de uma empresa de açaí e conservação, vim para ser o gerente da Selen. Saí da Selen, entrei na Serval, depois saí da Serval, voltei para a Selen, depois voltei para a Serval. E em 84 eu montei a minha primeira empresa, que era a empresa de segurança. Montei em sociedade com a Ayrton, nós tínhamos meio a meio. A Serval de Segurança comprou 80% da Serval Servidor e eu passei a ser sócio junto com a Ayrton de todo o grupo. E crescemos muito dentro desse período. Depois eu montei uma empresa de administração prisional. Tive atuação na administração prisional até alguns anos atrás. Há 2 anos eu saí dessa administração. E, graças a Deus, nossas empresas continuaram não só crescendo, mas prosperando. E mais hoje, já de algum tempo, eu busco participar de conselhos de administração. Mas já saí do dia a dia das empresas, infelizmente, porque é uma matéria que eu gosto muito. Depois que você se habitua a trabalhar no dia a dia das empresas, acompanhar as coisas, é uma situação que eu gosto muito, mas o exercício da presidência da FEComércio, a parte de gestão do sistema, acaba nos consumindo muito. E por isso eu comecei a gradativamente passar, aí sim, deixar de ser um empresário executivo para ficar apenas como empresário. Né? Nós sabemos que 90% dos empresários do nosso Estado são empresários e executivos de si mesmo. Poucos são só empresários, né? Que é uma diferença grande de você ser empresário e ser um empresário executivo. E você consegue agora ser empresário? Hoje eu sou empresário. Deixa agora para a sua terceira faceta, o político. Como é o Gastão político? Como você percebeu
esse seu desejo de trabalhar pela sociedade? Olha, eu diria que a política veio no meu sangue de muitos anos, né? Eu tive um avô político. Meu avô foi vice-prefeito, foi vereador em Petrópolis, presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, chegou a ser eleito vice-prefeito em 1970 e, infelizmente, ele faleceu na festa de posse. Na festa que estavam comemorando, ele acabou tendo um infarto e faleceu aos 52 anos. E isso me marcou muito. Eu sempre tive, meu bisavô, que era Gastão, que eu levo o nome dele, era da Associação Comercial de Petrópolis, então sempre teve uma ação muito política. Mas eu sempre achei que a política era muito importante e sempre militei na política sindical e na política partidária, mas fui candidato a vereador, como as pessoas sabem, em 88, assim que assumi o Sindicato de Acesso e Conservação. Eu lembro de ser candidato a prefeito. Em 2008 fui candidato a prefeito, né? Foi em 88, 2008. Em 2008 eu tive que renunciar à candidatura por conta de ações sindicais que estavam orquestrando contra a nossa gestão da Como federação. sempre, política, né? Como sempre, eu costumo dizer que eu sou muito, embora muitas pessoas me considerem, e eu me considero também uma pessoa diplomata, que conversa com todo mundo, tem um diálogo muito franco e aberto, mas eu não sou muito de tangenciar. Você vai direto ao ponto, então. Eu tenho uma posição, discuto a minha posição, não tenho dificuldade nenhuma em receber contra-informação ou de discutir os pontos. Se você me convencer do contrário, eu não terei nenhuma dificuldade de reconhecer e ter humildade de reconhecer que eu não estava certo e mudar a minha opinião. Mas para isso você tem que mudar a minha opinião. Você tem que me convencer de que a minha maneira de atuar está errada. E aí eu também tenho uma convicção muito forte nos meus princípios, nas minhas ações, de buscar fazer com que a gente possa... E gestão, eu acho que é muito isso, é a questão de decisão. Eu costumo dizer que quem não toma decisão já errou. Quem hesita em tomar uma decisão e quem hesita em pode até ser errada, mas decida. Mas decida. Eu acho que quem não toma decisão, fica hesitando muito para tomar decisão, acaba errando e acaba se omitindo. Como é a sua autoavaliação como político? Como é que você se avalia? Com esse 1 ano já, né? Já fechou 1 ano. Não, de eleição já. De posse, não. Depois desses 10 meses, né? Nós tomamos posse 1º de fevereiro, então nós vamos são 10 meses de mandato. Como é que você Olha, eu me avalio um eterno aprendiz, uma pessoa que já conhecia muito da política, já militava muito dentro disso, mas que descobriu nesse exercício de mandato a potencialidade que tem o mandato, a potencialidade e a grande espaço que se tem disso e da importância da política na vida das pessoas. Muitas vezes o político é visto pelo que ele faz, mas hoje eu posso lhe dizer sem medo. Talvez a gente tenha desarmado muito mais bombas de problemas que poderiam vir para a sociedade em não deixando eles avançarem do que até mesmo realizando coisas novas. Então, o dia a dia do exercício do mandato de deputado federal nas comissões e acompanhando os processos, ele faz com que você tenha uma condição de evitar muitos problemas antes deles nascerem. Porque depois que são tornados em lei, fica mais difícil de você derrubar a lei. Né? É outra coisa. Né? Nós estamos aí agora, tivemos essa semana passada essa portaria do Ministério do Trabalho, que eu ia perguntar isso. Né? Que é um ponto que ela muda. Eu não sou contra a portaria, no sentido de que acredito que a convenção coletiva dos sindicatos devam reger o funcionamento das atividades econômicas e o negociado deve estar, inclusive, acima do legislado. Agora, quando você coloca uma portaria dessa, revogando várias outras que já davam autorização permanente de abertura, criando a condicionamento de ter uma convenção de vigência imediata, você tira a própria razão de ser da portaria, a negociação coletiva. Isso vai lembrar, sabe, Gastão,
na época da Revolução, os famosos atos institucionais que acabavam qualquer legislação. Então, na hora que você faz uma portaria dessa, mas dá a vigência dela para vigorar daqui a 90 dias, você está dando aos sindicatos o tempo necessário para conversarem e estipularem de que forma trabalhar. Mas quando você vai para imediato, mas eu conversei no dia seguinte da portaria, eu liguei para o ministro Luiz Marinho, tive a oportunidade de conversar com ele, e o mesmo se colocou à disposição de já nessa semana nós sentarmos com as confederações buscando uma grande negociação para já vigorar de imediato, ou, se não acontecer essa negociação, ele modular a portaria para a vigência dela ser mais na frente para dar tempo de ampliar essa negociação. Da mesma forma que nós entramos com um projeto de decreto legislativo para buscar assustar essa portaria para que a gente possa melhorar ela. Mas na Comissão de Indústria e Comércio, eu já rejeitei 3 projetos que tinham no seu âmago a proibição de trabalhar aos domingos. Então, já passaram projetos que iam ter essa proibição e nós conseguimos rejeitar na própria comissão. Então, essas ações, muitas vezes, passam desapercebidas do grande público e da população. Isso aí a gente percebe o quanto o deputado presidente ele defende totalmente a classe empresarial, é uma pessoa que está antenada em defender o comércio, defender o empresário em geral, não só o comerciante. Agora, por outro lado, eu sei que ele é um cearense nascido em Petrópolis. Então eu pergunto, o que você também vê para defender o Estado? Olha, quando a gente fala em defesa do empresariado, eu diria que eu defendo a livre iniciativa e a economia de mercado. Excelente. Mas, principalmente, tendo a consciência e a federação, e esses anos todos da federação, me deu uma visão muito clara que nós precisamos regular, inclusive entre nós. Nós sabemos que existem antagonismos e brigas entre setor de farmácia, supermercados, setor atacadista, setor varejista, e nós temos que buscar o equilíbrio da concorrência. Isso é o que faz a federação e você também está fazendo como deputado. Da mesma forma, você não pode, por ser empresário, também menosprezar o trabalhador e querer que o trabalhador não tenha os seus direitos assegurados, a sua forma de viver. Inclusive, Castão, aqui na nossa audiência tem muito frentista, que nós, como nós somos o sindicato de postos, os frentistas, quando a gente vai rodando, olha, eu assisto vocês. Então você está dizendo aí uma verdade, que você, no momento que está defendendo o empresariado, consequentemente está defendendo o empregado, não é isso? Da mesma forma, nós sabemos que você precisa ter uma regulamentação de todos os setores, e eu sou muito favorável e defendo as convenções coletivas para você resolver os problemas de cada segmento. Cada segmento tem suas peculiaridades, tem suas questões naturais, e a organização do comércio como um todo, da atividade econômica como um todo, pressupõe uma concorrência justa. E aí você vê, na hora que você trabalha e vê desiguais de forma igual, você está cometendo a maior injustiça que você pode comprometer. E mesmo, por exemplo, naquela questão da portaria, as grandes empresas, elas conseguem fazer, às vezes, convenções coletivas ou fazer acordos diretos com seus trabalhadores e abrir domingos, feriados. E o pequeno e microempresário? Se não tiver uma convenção coletiva, um amparo para fazer, como é que ele vai abrir? Como é que ele vai competir com o grande? Inclusive, eu já vi grandes redes aqui abertas em feriados, quando no passado era proibido, né? E as pequenas fechadas. Você deve se lembrar disso. Lembro que isso é uma coisa que a gente chamou a atenção e eu coloquei para o ministro. Olha, nós temos que ter uma condição de regulação. Mesmo em São Paulo, o Ivo Dall'Acqua, que é o vice-presidente da Federação de São Paulo, presidente do sindicato, ele criou o piso para a micro e pequena empresa do Simples, diferenciado. Porque a empresa do Simples não tem como pagar o mesmo piso de uma empresa seletista grande. Então, você ter o repis, ou o piso do Simples, e entender que os segmentos têm que ser tratados de formas desiguais, é importante. Bem os desiguais para igualar a competição. Para ter uma competição justa. O grande empresário ele já tem acesso ao crédito
com a taxa mais barata. Ele já compra com escala, já compra preço mais barato. O pequeno, se ele não tiver um mínimo de competitividade, ele já larga com a distância muito grande. Então, nós precisamos dar condição de que o pequeno possa ser o grande amanhã. E, para isso, ele tem que ter condições favoráveis a ele na competição. Olha aí, nós estamos vendo o quanto o trabalho do deputado Gastão é grande. E a gente está tendo um furo, viu, pessoal? E toda essa confusão que nós estamos assistindo na imprensa, falando desses feriados e domingos, ele está trabalhando para resolver o problema, para ajudar uma solução que seja boa para todas as partes. Não é isso? Sem sombra de dúvida, nosso interesse é de que haja uma negociação saudável e que a gente possa ter uma competição justa, assegure ao trabalhador que for trabalhar no feriado e nos domingos um salário diferenciado, hora diferenciada, condições diferenciadas, escala de revezamentos posteriores, mas também ao empresário que tem o direito de competir e poder abrir o seu comércio e trabalhar. Olha, a gente podia conversar ainda mais umas 2 horas, mas aí não dá, o tempo parou. Eu queria saber se você podia dar uma mensagem para o nosso empresário do setor de combustíveis e para os nossos frentistas, que são, na realidade, a razão de ser de qualquer negócio. Olha, primeiro, vocês são um segmento essencial, todos nós necessitamos, e é um segmento que abre dioturnamente todos os dias da semana. 24 horas. E 24 horas. Muitas vezes a gente viaja, vai para o interior e tudo, e a gente nunca se preocupa em abastecer, porque sabe que sempre vai encontrar um posto de gasolina aberto e sempre terá um frentista trabalhando, porque senão o posto também não estaria aberto. Então eu queria desejar a vocês, a família de vocês, um Feliz Natal, que Deus abençoe e que nós possamos sempre lembrar que nesse período que nós lembramos do nascimento do menino Jesus, que renasce em nossas vidas todos os anos, que nós possamos renascer para uma vida cada vez melhor para todos nós. Que Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado, presidente, deputado. Você sempre é bem-vindo no nosso Sindipostos. Estarei sempre à disposição e ao lado de vocês. Obrigado.